Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês para compartilhar as energias do plano espiritual, conversando com pessoas que têm a ver com a história da Pax. Hoje converso com o Cleudio Bueno, meu companheiro, que faz o xamanismo crístico lá na Pax já há mais de 25 anos, e hoje ele vai estar falando sobre os símbolos sagrados em Mount Shasta, já que nós vamos lá há tantos anos, né? E essa é a semana que geralmente nós estaríamos na Califórnia. E estamos aqui, né, nessas irradiações e nessas forças maiores da sintonia desse São Paulo. Afinal, é inverno, né? E vamos lá, né, família Paz. Gigi, beijo para você. Gratidão a todos aí pela sintonia. Ei, Bueno, tudo bom? Bem-vindo. Tudo, estamos aqui. Estamos aqui. Já Um frio, congelou? um Muito frio, frio? um frio Eu daqueles, também. não? Com manta daquelas da reserva indígena, com bichinho e tudo. Estou aqui que estou agasalhado, viu? Eu também tenho cobertor na perna, no pé, estou com Deixa vários eu dar uma casacos. arrumada Está aqui bem frio na minha mesmo hoje. história aqui. Deixa eu dar uma arrumada aqui, né? Porque eu não estou É, acostumado, né? Você já tem tudo arrumadinho, né? Bom, vamos lá, vamos ver o que vai dar. vamos lá. Tudo, Bom, tudo ótimo aí. Então, você fale. vou conversar com o Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, discípulo da Fraternidade Branca Universal, meu companheiro, faz o trabalho de xamanismo crístico lá na Pax há mais de 25 anos. E hoje estará falando sobre Mount Shasta, a nossa montanha sagrada, onde geralmente nós estamos lá Verdade. nessa época do ano, né? Então, vamos lá. Carminho, antes de eu começar, eu posso fazer uma oração do Arcanjo Miguel para iniciar o trabalho? Claro, vamos rezar, vamos lá. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da verdade divina, que a vossa proteção permaneça conosco e que nós possamos recebê-la como um privilégio, sempre respeitando aqueles que estão conosco e permitindo que o nosso caminhar seja sempre com dignidade. Afastai de nós as ideias perversas e que são más, e fazei de nós um servidor que saiba discernir, compreender e não julgar as coisas às nossas voltas. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, com a nossa consciência e até mesmo inconsciente, que possais nos proteger, pois a sua verdade é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa intuição seja como a vossa espada, para dar-nos a proteção e a permissão da palavra do bem, do amor, da paz e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir ao erro e que nós, através do nosso coração, estejamos sempre ligados ao vosso coração e à vossa energia. Que a minha e a nossa verdade possam ser a vossa verdade. Fazei de nós um mensageiro fiel da vossa suprema e superioridade naquilo que tange ao vosso poder. Salve, Arcanjo Miguel. Amém. Assim seja, assim é. Amém. Gratidão. Pois bem, Carmen, como Vamos lá. sempre, você arrumando cada. Eu digo você, porque eu sei que é o mestre Saint-Germain, né? Os títulos que são arrumados para a gente falar. Eu tô em ponto de bala, né? Que o primeiro disco que pousar aqui no meu quintal, eu entro e nem pergunto para onde vou mais. Já estou saindo, né? Porque está demais, a coisa está demais. Mas vamos lá. Falar sobre Monte Shasta, Carmen, nesse mês, pelo menos uma quinta-feira por semana, eu não vou dizer para você que seja difícil, né? Nós temos 52 semanas por ano, né? Seriam 52 quintas-feiras. Se eu tivesse que falar sobre Monte Shasta, cada uma dessas quintas-feiras, certamente eu não falaria apenas um ano, eu falaria por muitos anos, porque falar sobre Monte Shasta é uma delícia, e a gente sempre tem muito o que falar de Monte Shasta. Mas eu poderia falar de Monte Shasta
como símbolo através de um dos chakras do nosso planeta. Mas eu não vou falar sobre o chakra, já que Monte Shasta, ele significa o primeiro dos chakras, é o chakra raiz. De todos os 7, ele é o primeiro, né? Eu não vou falar sobre os chakras. Também não vou falar sobre os vórtices de energia, porque Monte Shasta certamente é um dos vórtices de energia. E dos 8, que pelo menos eu conheço e elenquei, pasmem, ele é o 7º vórtice de energia do planeta. Eu poderia falar sobre as tradições de Monte Shasta, falando sobre o seu significado indígena, falando etimologicamente sobre a palavra que ela corresponde, o que ela significa. Eu não sei se hoje a Jane está aí na sala, mas só para você ter uma ideia, Shasta, em hebraico, tem só 14 folhas a respeito, para explicar só a palavra Shasta. Só 14 folhas, né? Em hebraico. Em hebraico. A dona Ana Luísa está escrevendo que está com saudades. Beijo, seu Antônio e a dona Ana Luísa. Eu também estou com muita saudade deles. Eu me correspondo com o seu Antônio praticamente todo dia no WhatsApp. Ele mora e eles moram no meu coração. Muito bom. A Deise também falou, oi, papis. Oi, oi. Bom, eu poderia então falar sobre as tribos que envolvem Shasta e a região. Mas também não vou falar, Carmen, não vou falar. Eu poderia falar sobre os animais que envolvem Monte Shasta e toda a reserva. Nossa, quantos animais! Nós mesmos já fomos testemunha de uma família de ursos descendo a montanha. Mas não vou falar sobre os animais, não vou falar. Eu poderia falar dos lugares sagrados que a montanha tem, e que são vários, e que nós os visitamos todos, fazendo orações e tendo iniciações em cada um desses lugares. Mas também não vou falar, cara. Eu poderia falar sobre a Fundação IAM, a Fundação Eu Sou, que tem um significado enorme para a cidade e para nós todos. Mas não vou falar também. Eu poderia falar sobre a geometria sagrada. A geometria sagrada, os triângulos, os 3 picos, né? No sentido do fogo e no sentido da água, no sentido do ar e no sentido da terra. Seria uma grande oportunidade para a gente falar sobre os símbolos de Monte Shasta, mas não vou falar, não. Eu podia falar sobre os instrumentos que a montanha nos oferece, mas um deles você já falou na segunda-feira. Você falou da chama violeta, a sagrada chama violeta, que inclusive foi lá, através do Mr. Guy Ballard, que ele, mestre Saint-Germain, acabou dispensando o uso da chama violeta. Mas não vou falar, porque você também já falou. Eu poderia estar falando das peças de teatro, de lá do anfiteatro do Guy Ballard e da sua esposa. Eu podia falar sobre a peça dos Anjos Violeta, eu poderia falar sobre o concerto de música e de canções, eu podia falar sobre a encenação da vida do Mestre Jesus, mas não vou falar, não vou falar. Eu poderia falar de todas as cerimônias, de todas as iniciações que o grupo faz em Monte Shasta. Mas não vou falar, eu quero que eles e as pessoas que estejam aí vão para lá, para que façam lá. Então também não vou falar. Eu podia falar dele, que é o 10º ponto aqui que eu relacionei, dele, do Mestre Saint-Germain. Quem mais eu poderia falar? Eu posso falar dele por anos em Monte Shasta, mas não vou falar também, porque eu vou deixar para você falar. Eu poderia falar da cidade de Shasta. O que eu tenho para falar da cidade de Shasta? Eu tenho para falar sobre os cursos que a cidade oferece. De yoga, de xamanismo, de cristais, de todos os assuntos que são relatados
através de todos os espiritualistas que vão em busca de um determinado conhecimento específico. Até mesmo dos oráculos que a gente sempre encontra lá na Connection. Mas não vou falar também. Eu poderia estar falando, além de todos os cursos que tem na cidade, da gastronomia, da comida que a cidade nos oferece, que são vários tipos de comida, seja ela indiana, seja ela italiana, seja ela chinesa. A gastronomia também é uma coisa deliciosa, sem falar dos lugares, dos produtos naturais e da Gressor, aonde a gente sempre se alimenta, mas não vou falar. Eu poderia falar também das lojinhas específicas, aonde a gente compra as camisetas, onde a gente compra as blusas, os oráculos, os pingentes, os anéis, as camisetas, os livros. Bom, eu poderia falar das lojinhas aqui, certamente, só por um ano eu poderia falar sobre as lojinhas, mas não vou falar. Eu poderia falar sobre as localidades que estão em volta de Monte Shasta, né? E que nós visitamos, que têm interesses que são 1000. E o maior deles é um dia reservado só para compras. Vejam só vocês. E aí nós saímos de Monte Shasta para ir para cidades vizinhas para fazermos compra. E nisso nós visitamos vários locais interessantes. A gente visita o Lassen Park, a gente visita o Burns Falls, a gente vai até para um shopping no deserto. Então, nós temos um dia para isso. Sem falar que nesse dia de visitação, de banhos de cachoeira e de visitas 1000 e até de shoppings de deserto, nós temos um outro dia reservado para ir no mercado de produtos naturais, onde nós compramos a maioria das nossas vitaminas, conhecemos uma grande cidade esotérica, espiritualista, que eu não vou dizer o nome, que eu quero que todo mundo esteja lá, e aquele dia e final de tarde brilhante para a compra de eletrônicos. Você tem que estar com a gente na próxima viagem, fique de olho, mas não vou dizer nada a respeito disso. Outra coisa que eu poderia dizer é sobre o local que nós hospedamos há mais de 35 anos. Como aquele local é tão sagrado e foi nos dado para que naquele local nós nos instalássemos e ficássemos lá a cada vez que nós vamos para Monte Shasta. Poderia falar, mas não vou falar também. Não vou falar, Carmen. Não adianta você me perguntar. Eu não vou falar. Eu poderia estar falando também do concerto dos nossos amigos e músicos que sempre estão oferecendo para nós, desde a época do Eric Bernground e agora passando para o Anton, passando pela Laura, passando pelo Matisha, que são verdadeiros ganhadores de Grammy, que oferecem especialmente para o grupo da Pax esses concertos. Não vai nenhum outro convidado, é só o grupo da Pax. E ali eles apresentam as mais belas canções que você já passou, já mostrou isso através de lives ao vivo. Eu poderia falar mais sobre isso, mas não vou falar não, viu? Não vou falar, não me pergunte, não vou falar. Eu poderia estar falando sobre a visita que a gente faz na casa dos nossos irmãos e amigos de Monte Shasta. Um deles é a Mary Kaiser, que nos deu a Ave Maria que nós fazemos até hoje em todas as nossas cerimônias. O outro é o nosso irmão de luz, o Eolha, que sempre quando estamos em Monte Shasta, ele faz questão de nos acompanhar lá. Mas não vou contar o que acontece. Não pense que eu vou contar o que acontece nesses lugares, não vou não. Outra coisa que eu poderia estar falando é sobre a montanha em si e os seus elementos. Eu poderia falar da neve.
Assim eu estaria falando do elemento água, que é o precursor da nascente do maior rio da Califórnia, que é o Rio Sacramento, e originou o nome da capital da Califórnia, que nós visitamos, mas não vou falar. Eu poderia falar do ar como elemento, mas aí eu estaria falando de umas coisas mais belas, que é dita, cantada e mostrada através de imagens, não só na internet, mas através de todos os livros que se tem a respeito de Monte Shasta. As suas nuvens, que são comparadas a discos voadores, inigualáveis. Não existe em lugar nenhum no planeta. E cada dia que nós estamos lá, ela se apresenta para nós como uma nuvem diferente. Mas não vou falar delas também, não vou falar. Poderia falar da Terra. Poderia falar da Terra, que é totalmente feita através das suas rochas e através da sua areia, do seu vulcão. De um desses picos da montanha, de 3, onde toda a montanha foi feita. A lava vulcânica. Mas também não vou falar. Eu poderia estar falando do fogo. O fogo, que é o próprio espírito da montanha. O próprio espírito da montanha é o fogo, aonde todos nós somos agraciados para depois deitarmos na pedra que é escolhida como altar cerimonial para que todos refaçam seus corpos superiores e físicos. Mas não vou falar também. Não vou falar. Eu sei que você quer que eu fale, mas não vou falar. Eu poderia falar do maior ícone daquela montanha. Eu poderia falar sobre Telos, a cidade intraterrestre que está dentro daquela montanha, que é originária da Lemúria. Mas não vou falar também. E eu poderia falar e contar, ficar contando. Não 1, 2, 3, 4, talvez sei lá quantas lendas, histórias que a montanha tem a seu respeito. Inclusive aquela aonde Peter Monte Shasta encontra uma pantera que se transforma em Mestre Saint-Germain e conversa com ele. Eu sei que a maioria gostaria de ouvir essa história, mas eu também não vou contar sobre isso. O que eu escolhi, então? A respeito do que eu vou falar. Primeiro, algumas coisas eu já falei no programa passado, a respeito de altura, a respeito de onde ela fica, localização, mas eu sei que tem muita gente que às vezes tem curiosidade em determinadas coisas. Então eu escolhi algumas coisinhas antes de falar sobre o tema propriamente que eu vou falar. Uma delas é o seguinte: de abril a outubro, se você quiser subir a montanha, você tem permissão e nem é necessária autorização, seja dos guardas florestais ou da polícia. Então, se um dia você resolver subir a montanha e você estiver no período de abril até outubro, sinta-se à vontade como eu fiz. Outra coisa é que o nosso vulcão em Tela, que é a montanha de Monte Shasta, ele está adormecido há 200 anos. Então, há 200 anos que ele não entra em erupção. Fique tranquilo, se você estiver com o nosso grupo, essa experiência você não vai ter. Nós temos vestígios de humanidade na região de Monte Shasta, de seres humanos, ou vamos chamar de humanos, há mais de 7.000 anos atrás, através de petrógrafos que existem em Monte Shasta e na região. Então, não é um lugar de ontem. Ela já existe há mais de 7.000 anos. E esses vestígios humanos estão lá para serem comprovados. O maior recorde de neve que já caiu em Monte Shasta, e nós já tivemos lá nos períodos de neve, principalmente em Ação de Graças,
que eu digo para todos que é uma coisa assim extraordinária, além de você brincar na neve, né? É você estar lá para render a sua gratidão àquela montanha, como nós fizemos, né? E eu ainda estive lá em aniversário. Olha só que maravilha! Foi em 1959. A única nevasca forte, a última nevasca forte que aconteceu foi em 1959. Você não corre risco se um dia tiver com a gente em ação de graças no Natal e no Ano Novo. Vai ser sempre uma nevasca muito suave, muito gostoso, porque o nosso grupo está sempre protegido. Monte Shasta também, ele é um lugar, e poucas pessoas falam isso, mas aquelas que conhecem, estudam, que é o lar de seres muito avançados. Além de ser seres espirituais, são muito avançados. E os próprios moradores já tiveram contato com esses seres, que saíram de dentro da montanha, em suas vestes alvas e brancas, altos, loiros, olhos azuis, com várias vezes viram com pepitas de ouro nas mãos. Bom, aí não é nem para as meninas que ainda estão solteiras e nem para aqueles que buscam riqueza. Porque as cavernas e os túneis que se dão até Telos estão muito bem escondidos. Embora alguns deles, como a caverna de Plutão, que nós bem conhecemos, e algumas vezes eu levo algum grupo ou alguém que queira conhecer, sendo que da última vez o plano espiritual não nos permitiu mais que levasse, seja uma das possíveis entradas para Telos. A outra coisa que eu gostaria de estar falando é que Monte Shasta é um lugar de peregrinação. É um lugar de peregrinação. É um lugar onde as pessoas que são buscadores, que são místicos, que são gurus, que são sábios, que são xamãs, que são espiritualistas de diversas tendências, sejam elas religiosas, ocultistas, até mesmo aqueles que são curiosos, sempre estará aberta para sua visitação, qualquer que seja o seu caminho, ou até mesmo se você está fora de algum caminho e simplesmente cruzar com aquela montanha à sua frente. Então, Monte Shasta é um lugar de todos nós. Não é só daqueles que estão conosco, daqueles que moram, daqueles são de todos. É um lugar planetário. É um lugar da civilização humana. Bom, uma coisa é certa. Seja no que você acredite, é impossível a gente negar que a energia e o poder que pulsa da montanha e da região seja desapercebida. Seja quem for você, e você estando na região ou na montanha, você vai ver o fascínio que ela exerce sobre todos nós que estamos lá presentes. Bom, eu escolhi para falar sobre Monte Shasta uma coisa que me parece importante para mim, que sou um servidor da luz, que busca um propósito e uma missão de vida. Eu simplesmente sou um servidor dela, mas cada vez que eu estou na montanha, eu sou e sei que eu estou de frente de algo extraordinariamente especial. Bom, Bueno, você falou muitas coisas aí. E não falou que ia falar de nada daquilo que você falou, e você poderia ter pego qualquer item daquele para falar hoje a respeito
de um símbolo de Monte Shasta? Bom, eu escolhi aquilo que me parece o principal. Não que o mestre Saint-Germain não seja, não que a chama violeta não seja, não que a presença divina, o eu superior não seja, mas para mim a montanha é um portal. A montanha é um portal de luz. Quando eu estou lá, eu estou diante do portal que me leva a qualquer tipo de consciência que eu preciso me levar. E aqui a gente já falou sobre consciência em outras vivências. Aqueles que não estão nos seguindo, através das vivências que você tem feito desde 29 de maio, eu quero dizer que aqui nós já falamos sobre a consciência humana, sobre a consciência coletiva ou de massa, sobre a consciência crística, a consciência cósmica e a consciência de Deus. Pois bem, aquela montanha é um portal para essas consciências. Para essas consciências. Não muda apenas a sua. Muda através de todas as outras que permitem a você a receber aquelas vivências que nós estamos fazendo lá e que nós a recebemos através da sua frequência e através da sua vibração enquanto nós dormimos ali, na montanha. O que resta dizer para nós? Não sei se a gente precisa falar o que é um portal, mas se houver necessidade, o portal, na verdade, é um elo dessa ligação entre os planos, níveis, dimensões dessas mesmas vibrações que eu acabei de falar. Ela é o transporte da sua consciência. Monte Shasta, para nós todos, e principalmente para mim, é esse portal. Aonde, pelo menos uma vez por ano, nós íamos, e não fomos agora em função da pandemia, o que pode acontecer novamente nesse ano, de nós não irmos em função da pandemia, e da entrada nos Estados Unidos também, porque não todos são permitidos, é um lugar para mim que quando eu estou, eu tenho a minha pedra, eu tenho a minha nascente, eu tenho a minha forma de receber o direito, ou por merecimento, se eu tiver, ou por graça, se for me permitido, de dar mais um passo à frente no meu desenvolvimento e na minha evolução espiritual como ser humano. Eu vou tentar, terminar isso sem me emocionar, porque falar de Monte Shasta, para mim, é muito difícil. É extremamente difícil. Não só pela história da minha vida, mas pela história da minha família, como ela está relacionada. E ali, em Monte Shasta, não só pela cidade etérea que deve estar em cima dela, ou diria cidades, que deve ser um conglomerado de cidades que deve estar ali em volta daquele lugar sagrado, eu sempre me coloco algum teste ou alguma prova que eu possa estar fazendo ou passando para estar mostrando o meu interesse, o meu valor, os meus princípios, o meu caráter, a espiritualidade, as pessoas a quem eu amo e as pessoas que estão à minha volta. Eu busco, com todo o meu anseio, o meu propósito e a minha missão. Seja ela através das minhas inspirações, dos meus guias, dos meus mestres, dos planos superiores de luz, da cosmologia universal e até mesmo do Criador. Para que a minha missão nada mais seja do que estar realizando o plano divino do Criador aqui e agora. Para que eu seja um instrumento desse plano e que eu faça a vontade dele e não a minha.
Nós, como seres humanos, lá na montanha, em Monte Shasta, a gente sempre diz: ou nós passamos por um processo de purificação, ou nós passamos por um processo de iniciação. Não tem como você voltar para sua casa sem você ter sido transformado por esse portal. Por isso, muitas vezes nós falamos a montanha branca da chama violeta, ou a montanha de Saint-Germain, a transformadora de vidas em vidas. Porque existem vidas e existem em vidas. Você precisa escolher em qual você vai estar. Como eu disse anteriormente, nós vivemos em frequência e vibrações diferentes. Nós somos seres humanos. Cada um tem as suas atividades profissionais. Cada um tem a sua família. Cada um tem os seus pensamentos, os seus deveres, os seus entretenimentos. Mas não diante da montanha. Na montanha é aquele lugar ou aquele instrumento que nós usávamos lá atrás, né? Hoje a maioria dos aparelhos de automóvel já vem. Mas antigamente a gente comprava um aparelhinho à parte que a gente chamava de equalizador. Né? E ficava aquelas luzinhas, tudo assim, e você ficava tentando equalizar. A montanha, ela equaliza todos nós na mesma frequência, na mesma onda, para que nós estejamos ali em vibração igual. Ali todos nós somos iguais. Mas para que essa frequência? Para que essa vibração? Ela tem que ser igual, equalizada. Justamente por nós sermos, diria, humanos. Humanos. E nós precisamos comungar. Nós precisamos ter uma comunhão entre iguais, com a mesma fraternidade, com a mesma igualdade, na mesma liberdade, que foram os preceitos da Revolução Francesa, quando o mestre deu uma dispensação e fazia parte daquele momento, não só em espírito, mas como matéria, para que nós tivéssemos uma consciência mais alta e dentro dessa igualdade, dessa fraternidade, dessa liberdade. Nós não conseguimos, foi entendido de modo diferente. Assim como foi entendido a vida e a presença do Mestre Jesus entre nós, através de todo o seu trabalho magnânimo, através da oração que ele nos deu, Pai Nosso, através dos seus milagres, através do seu exemplo de igualdade entre os iguais, mas nós preferimos a compaixão. Nós preferimos olhar ao lado do sacrifício, da tristeza. Nós esquecemos do principal lado do Mestre Jesus. Agora, na montanha, não. Diante desse portal e da sua magnitude, todos nós estamos equalizados. Todos nós estamos sob os mesmos princípios. Ali não tem general. Ali não tem comandante. Ali não tem líder. Ali não tem serviçal. Ali todos nós somos iguais. E esse é um testemunho que eu deixo da montanha. Mas, já que eu estou falando de portal, eu não posso deixar de fazer um paralelo, cara. Eu prometi que eu, falando de Monte Shasta, não falaria do Havaí, que é muito difícil de separar uma coisa da outra.
É muito difícil, né? Porque são pedaços de chão idênticos. Tá certo que um está 8 horas da distância do outro, mas nem por isso a energia e a vibração são diferentes. Apenas as suas culturas são diferentes, vamos dizer assim. Mas eu quero fazer a comparação com um outro portal que eu senti e que é paralelo a Monte Shasta. Eu quero falar agora e nós iremos nos transportar para aqueles que conhecem e iremos nos transportar para Tiruvannamalai. Tiruvannamalai. Nós vamos nos transportar para Monte de Arunachala, a montanha sagrada de Arunachala. Por que Arunachala? Arunachala é considerado lá na Índia por muitos a montanha mais sagrada que existe. Ela é o lar de Shiva. Ela é o lar de Shiva. Bom, nós sabemos que na Índia tem 3 deuses principais: Vishnu, o Brahma e Shiva. Muitos dizem que Shiva, dos 3 deuses, Vishnu é o manutedor, Brahma é o criador e Shiva seria o destruidor. Não. Shiva não destrói nada. Shiva transforma. Shiva é transformador. Bom, se eu estou numa montanha de um lado, que é Monte Shasta, justamente uma das virtudes da chama violeta e do 7º raio, que é a transmutação. E eu estou... Transmutação e a transformação, que são 2 virtudes numa só, além de todas as outras virtudes que a montanha, o 7º raio, traz até nós. E lá, em Arunachala, eu estou diante da montanha de Shiva, eu tenho uma correlação profunda de identidade de vibração. Nós temos o sábio, eu vou chamar ele assim, o hindu, Bhagavan Ramana Maharishi, que é quem eu sou devoto e aprendi a estudar e amá-lo, que foi desde criança fugindo da escola para fazer todo o seu ensinamento e aprendizado em Arunachala, dizer que Arunachala é um resquício, cara, do continente perdido de Atlântida. Se um é da Lemúria, o outro é de Atlântida, fazendo a comunhão perfeita dos continentes que submergiram há milênios atrás, e aonde se mostraram as maiores civilizações que se apresentaram no nosso querido e amado planeta Terra. A montanha, ela inteirinha, ela foi formada por a erupção de um vulcão. Igual Monte Shasta. Da mesma forma. Essa história é contada e dita semelhantemente como é a de Monte Shasta, eu diria. Com poucas coisas em particularidades. Não é sem propósito, usando e escolhendo melhor as palavras, que o mestre Saint-Germain pediu a peregrinação a Arunachala, como se por encanto, ou por alguns do nada. Porque a nível espiritual isso não existe. Pode existir para nós. Né? Pô, o mestre acho que tomou alguma ontem de noite, né? Mandou nós para Arunachala. Onde que fica isso?
Que lugar é isso? Não, a coisa não é assim, né? A coisa sempre é muito pré-estabelecido através dos degraus que nós vamos dando a cada passo que nós nos tornamos conscientes e cada vez mais dentro do nosso serviço e do nosso propósito que estimulamos e concluímos para o conselho kármico quando nós viemos de lá para cá. Porque eu não sei se a maioria sabe, né? De cada 5 pessoas que apresentam um projeto ao conselho kármico, apenas uma encarna. As outras esperam o seu lugarzinho e a sua vez. Mas é necessário montar um projeto, uma ideia, para que nós possamos vir para cá, pelo menos com um propósito. Arunachala, na verdade, constitui, segundo Ramana, a maior concentração espiritual do nosso planeta, sobre a visão, claro, do hindu. Não existe na Índia, segundo Ramana, um lugar que seja mais sagrado do que a montanha de Arunachala. E segundo ele mesmo diz, que é nas escrituras antigas dos hindus na Índia, que é através do Skanda Purana, que se diz isso. Não foi ele que criou, né? Não foi ele que fez essa insinuação ou essa citação. Está nas escrituras hindu. E aí você tem um verso que eu acho magnífico. Eu vou me permitir a ler, porque eu não conseguiria falar com a emoção que o verso dita a respeito de Arunachala, já que nós estamos nos aproximando quase do fim, e daqui a pouco você vai aí mostrar qualquer dedinho para mim dizendo quando falta, eu quero falar esse verso e mais algumas coisinhas. 1 minuto? Não, 18 minutos. 18 minutos. Pensei que era 1 minuto, isso me assustou. Então, nos diz o seguinte, um determinado verso. Arunachala é o lugar mais sagrado de todos. É o coração do mundo. Saiba que é o segredo e sagrado centro do coração do Deus Shiva. Medite, então, que no coração de Arunachala surge a glória espiritual dentro da qual estão contidos todos os mundos. E eu ordeno que a resistência de um círculo de 30 milhas desta montanha seja o suficiente para queimar todos os defeitos, todas as falhas, todos os karmas e não se misturar mais a pessoa que estiver diante do Espírito Supremo. Nesse caso, o Espírito Supremo é o eu superior. O interessante é que, se não bastasse isso tudo, eles também vê luzes lá, como em Monte Shasta. Sim. Eles veem seres que se transformam em humanos, em animais, e que andam e permeiam junto deles, ou podem ir para qualquer outro lugar do mundo. E segundo eles, lá na montanha, esses seres moram dentro da montanha, que são levados através de cavernas e túneis a uma cidade sagrada que existe lá dentro. Caverna parecida ou igual a que o Mahana viveu durante anos dentro da montanha.
que todos nós sabemos, porque eu a visitei, eu estive lá dentro dela. Então posso dizer como ela é. As histórias são semelhantes. Os portais são semelhantes. Mas o interessante disso tudo, e o fechamento disso tudo, se alguém tiver alguma pergunta, vou deixar alguns minutinhos para que isso seja perguntado e eu possa respondê-los, porque não é muito a minha prática ficar falando e não estar ouvindo, né? Eu prefiro mais ouvir do que falar às vezes, e eu não estou aqui interagindo, né? Isso para mim é difícil só falar. Então eu vou deixar talvez uma pergunta, uma dúvida, é fechar dizendo que o Ramana, ele disse, num certo momento da vida dele, enquanto jovem, olha, existe uma outra montanha, igual à nossa, que também é de um outro continente, que também é de outros seres intraterrestres, e que também é um portal de transformação, que está de lá do outro lado do globo, diferente da nossa, que é banhada sistematicamente pelo sol, lá é pela neve. Vocês devem buscar essa montanha. Vocês devem vê-la, essa montanha. E se um dia estiverem na presença dela, lembre-se da nossa. Porque um é complemento do outro. Nós fazemos parte da mesma consagração, da mesma cura, do mesmo poder do divino. Falou assim, então, Mahana. E desde então, Rinpoches têm vindo de lá, gurus têm vindo de lá, espiritualistas têm saído de cá, indo para lá, ocultistas têm saído daqui e ido para lá. Então, há uma interação perfeita das energias em busca da manifestação ou da concretização do plano divino sobre a Terra que está sendo e foi criado pelo Criador de tudo e de todas as coisas. Hoje, o meu símbolo maior para falar sobre Monte Shasta, Carmen, então, foi o portal. O portal, adorei, muito bom, adorei. A Fernanda perguntou como é que você vê a diferença da cultura americana e a cultura indiana. E a Nilda escreveu que tem o Mount Kailash também. O Monte Kailash é outra coisa. O Monte Kailash, ele faz parte da criação da grande fraternidade branca aqui na Terra. O Monte Kailash, ele é criado através da cordilheira do Himalaia, que teve a sua origem, e deve permanecer até hoje, no Ártico, no Polo Ártico. Ela sai de lá, essa cordilheira, ela entra por dentro da Terra e ela vai se constituir como um eixo lá no Oriente, através do Himalaia. Lá, na Antiguidade, existia uma ilha, chamada de Ilha Branca. Essa Ilha Branca que depois foi constituída com o nome de Shambhala, ou Shambhala. Alguns falam Shambhala e outros Shambhala. E o Monte Kailash é o monte dessa cordilheira sagrada. Tanto é que a única montanha no planeta que não é permitido você escalar. Porque lá, segundo aqueles que vivem naquela região, os Himalaios, os Sherpas, que moram lá, lá é a morada dos deuses.
como nós dizemos aqui, dos Mahatmas, né? Dos mestres. E lá a movimentação desses seres. Existe a entrada principal, que alguns são convidados e outros não, para a cerimônia de Vesak, que fica sobre o deserto de Gobi, e para a cidade sagrada de Agartha, que eu tive o prazer de experienciar uma vivência com uma pessoa que esteve em Agartha, que foi convidado para estar lá, e esteve lá, e eu tive numa vivência com essa pessoa e experimentei, não só eu, mas alguns irmãos da luz estavam juntos. Não mais do que 10 estavam juntos. E eu experienciei isso materialmente e espiritualmente. Então eu posso dizer que aquilo que ele estava proporcionando era verdade. Só não vou dizer quem é o precursor que esteve lá e quem orientou essa vivência, porque está em reclusão por essa gigantesca formação espiritual que tem. Ele preferiu a reclusão. Seu nome foi emitido desde lá, então, poucas vezes. Eu não me sinto à vontade de decliná-lo, mas através dele eu consegui, nos passos andando, depois como professor que era da doutrina kardecista, depois de ter passado tudo pelo Colégio Adventista e só não sendo pastor, depois de tudo tendo passado na Igreja Católica e não sendo padre, eu cheguei aos pés da fraternidade e do Mestre. E aqui estou até hoje. Então, eu declino sobre isso. A diferença entre as culturas hindu e americana é da água para o vinho. É da água para o vinho. Enquanto praticamente uma é, praticamente diria eu, materialista, a outra é totalmente espiritualista. Tanto é que existem 33 milhões de seres como deuses na Índia, 33 milhões, o que não é brinquedo, né? E aqui, às vezes, muito outro aqui na América desconhece a própria vida do Mestre Jesus. Tanto é que ela é encenada pela Fundação para contar um pouco para os americanos quem é o Jesus. E as pessoas pouco sabem da vida de Jesus, né? Além da alimentação, que é totalmente Ayurveda, né? Totalmente vege, de um lado, e a outra totalmente, quase que eu diria, carnívora, com exceção do país chamado Califórnia, que para mim é um país à parte. Né? Califórnia, para mim, é um país à parte. Um país à parte. Lá todo mundo é diferente, né? Lá todo mundo fala em anjinho, lá todo mundo é espiritualizado, o que tem de vegano lá não está escrito, todo mundo pratica exercício, né? As turmas andam com a cobra no pescoço, com o macaquinho no ombro, né? Os guardas em Vênice, todo mundo de bicicleta, de shorts, na maior boa. Né? É outro mundo a Califórnia. Né? Não vamos falar dos Estados Unidos como um todo. Eu estou falando dos Estados Unidos como um todo. Né? Califórnia é outro espetáculo. Né? Tanto é que a maioria das pessoas que chegam até a montanha, né, os grandes seres, os Rinpoche, os Zen, os espiritualistas, o cultista, primeiro tem que pedir a bênção em São Francisco, né, na Grace Cathedral, como a gente costuma fazer, e depois segue a peregrinação, porque senão não chega, nem do buraco da primeira caverna de Monte Shasta, não chega. Então, respondendo a uma, e a outra é da água para o vinho. As culturas são água para o vinho. Isso sem falar em Varanasi, né, que é um lugar na Índia. Assim como nós temos Nova York nos Estados Unidos, teríamos Varanasi, né, que algumas pessoas chamam por esse nome, lá na Índia, que é o oposto uma coisa da outra. Né? É o oposto. Né? Você tem Varanasi, você vê o bovino, a manada de vacas ou de bois sagradas tomando banho no rio, junto com os gurus,
que se limpam na mesma água, tomando banho de bucha, de sabão, um corpo que passa na água que foi depositado para que o espírito se torne imortal. Na sua frente tem uma pira com outro sendo queimado, alguém fazendo mantra dentro do barquinho, dando as velas de consagração no rio, né? Alguns nadando e brincando, outros depositando flores. Quer dizer, é um cenário. Enquanto que Nova York é a meca das compras, com as grandes lojas. A gente mesmo costuma dizer, o que não achar em Nova York não existe no mundo. Porque lá tem tudo. Né? Então, são culturas, experiências completamente diferentes. Completamente diferentes. Alguma coisa a mais, Carmen? Não, é isso mesmo. Ninguém mais colocou nada, pelo menos que tenha lido. Não. Começa outra live para continuar. Estou aprendendo muito, ó, querida. Hoje não vai dar. Na outra semana ele volta e ele continua falando ou fala outro assunto. Outro tema, espero, né, Carmen? Vamos ver o que o mestre vai pedir da próxima vez, né? Que não me esnuque de bico. Também não sei ainda, mas vamos lá. Bom, é isso, família Pax. Ó, Benito, nós temos 4 minutos. Tem 4 minutos ainda? Eu gostaria de deixar É o livre-arbítrio das pessoas que... Ai, God, eu apertei um negócio errado aqui, não quer dizer nada, esquece. É o livre-arbítrio das pessoas, ela está perguntando. Gratidão. O livre-arbítrio das pessoas que... Não sei, só está assim. É como o Vale do Capão, na Chapada Diamantina, na Bahia? Será? Alguém não, nenhum lugar e nenhum outro lugar. Os dois têm força. Aqui no Brasil, a concentração da força maior em termos espirituais, não por ponto, porque nós temos vários pontos de luz. Eu digo de força. A Pax, por exemplo, é um ponto de luz. A Unicamp é outro ponto de luz. Nós temos vários pontos de luz no Brasil. Agora, de força concentrada, o maior ponto desse foco de força concentrada no nosso país é na Serra do Roncador. É na Serra do Roncador. Aqui no Brasil, toda aquela energia de extras e de intras é depositada no Roncador para que se faça uma distribuição para todo o território nacional, vamos dizer assim. Ali é a distribuição, ali é concentrada e depois é distribuída. Agora, pontos de luz existem vários no Brasil, vários. Em todos os estados tem pontos de luz. Aqui em São Paulo, o nosso ponto de luz é a sede da Pax. E também tem na Unicamp. Até me lembrei de uma coisa agora, não sei quantos minutinhos eu ainda tenho, mas só para contar uma. O Saint-Germain sempre aparece. 2 minutos? Não dá tempo. Não dá tempo. Só dá tempo de eu fazer os agradecimentos a todos que entraram no Instagram. Agradecer a você, minha gratidão pelo convite. Lembrar, né, que no sábado nós temos uma vivência de 2 horas, a mudança da Matrix pelo Mestre Saint-Germain, que são experiências que todos nós estamos vivendo e que ele vai nos proporcionar uma mudança, eu diria, até alquímica, dentro de cada um de nós, nesse período que começou no dia 29, que todos possam estar presentes. Não há a permanência de ter uma continuidade entre uma coisa e outra. Se você não nos acompanha desde o dia 29, não há problema. Você pode entrar, é como uma fatia de pizza, né? Que você vai comer uma parte de cada vez até comer a pizza toda, né? Aqui eu sou do interior e nós dizemos que nós comemos um bife por dia para você comer o boi inteiro. Então, no caso, como nós não comemos carne, eu digo a pizza para ficar mais fácil o entendimento, né? E que todos estejam conosco a partir das 14 horas lá no sábado. E que eu seja merecedor de um pouco mais de providência divina, porque a Enel informou que no sábado, a partir das 9 até as 15, vai faltar energia elétrica.
Então, que eu seja bafejado por esse merecimento e tudo funcione de acordo aqui, né? Porque a partir das 15 horas já terá energia. Mas eu entro às 14. Eu acredito que vai estar tudo em ordem, que vai estar tudo do jeito certo. Que todos tenham amanhã um começo de um bom final de semana, com bastante paz, com bastante amor, muita luz em suas vidas, cercado de felicidades, saúde e proteção, porque todos nós hoje em dia precisamos, e que não nos falte trabalho sempre, seja ele na parte material, seja ele na parte espiritual. Mais uma vez, eu agradeço, com gratidão ao querido e amado Mestre Saint Germain e Mestre Aportia, por ser um servidor de luz e um instrumento da vontade divina do Criador de tudo e de todas as coisas. Gratidão, Carmen. Obrigada, Bueninho. Obrigada mesmo, amor. Amanhã eu estou aqui conversando com o Djalma Oliveira Neto, radiestesia e frequência vibracional. Amanhã, 13 de agosto, é o dia mais importante do ano para nós, família Pax, quando São Germain se aproxima mais do meu corpo e do corpo de todo mundo que faz parte da família Pax e da egrégora do planeta. Então, façam suas meditações, suas orações. Eu vou estar às 15 horas rezando, também aqui no Instagram. Sintonizem-se, né? E no sábado a gente está lá recebendo as diretrizes do bem-amado Mestre Saint Germain, alinhando o corpo mental e emocional com as irradiações de Mount Shasta, tá bom? Beijo, Bueno, obrigada. Gratidão, namastê, família Pax.